Olá, tudo bem? Eu quero trazer uma revelação surpreendente sobre o caso Naim e quero que vocês analisem junto comigo toda essa situação. As investigações ela ainda seguem em curso, apesar do delegado informar que já teve um grande avanço nas investigações, mas ainda assim é um mistério. Pode não ser um mistério para a polícia, que está com os casos na mão e tem ali uma clareza do que realmente aconteceu com o Naim. Mas para uma população, uma multidão de fãs que estão na expectativa sobre esse assunto, ainda é um grande mistério. Inclusive, pessoas ligadas muito próximas ao Naim acabou trazendo algumas revelações que a gente não sabia e que também eu não entendi muito bem. E a gente vai explicar para vocês aqui, tá? Antes de tudo, eu te convido a se inscrever no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Deixe sua sugestão, sua opinião. Deixe aqui nos comentários abaixo, Silvas. Fala sobre aquele caso para a gente fazer esse trabalho de investigação e trazer para todos vocês, beleza? Então, sem demora, sem enrolação, bora para o que interessa. Bom, o caso Naim é um caso que teve uma repercussão muito grande, inclusive a forma que está sendo investigado. Então, a polícia levanta uma suspeita de crime, assim como ele mesmo disse que não descarta nenhuma hipótese. Lembrando, e isso quem está dizendo é a polícia. Também quero deixar bem claro aqui que nós não somos juízes. A gente não está julgando, não está falando quem foi ou quem deixa de ser. Mas o fato de ter uma grande suspeita de crime existe, tá? Só para deixar bem claro aqui para todos que se existe crime, cabe à polícia investigar e saber quem foi. Se foi um acidente, como o próprio irmão do Naim acabou afirmando que o médico disse que foi queda, que está bem claro que foi queda, então a gente vai seguir essa linha, tá? Então, vamos aqui. Ó, quem encontrou o corpo do Naim? Para também deixar muito claro, teve muitas pessoas que acabou dizendo o seguinte: ah, mas nunca vi se trabalhar numa madrugada. Já foi esclarecido isso. Essa pessoa, ela trabalha em uma empresa, tá, de internet, de telefonia, companhia de telefonia, que trabalha nas madrugadas, porque é uma área muito comercial, tem muito carro para cima e para baixo, pessoas, caminhões descarregando mercadoria, então eles optam pela noite, que tá tudo fechado, é mais tranquilo e o serviço anda mais. Tem até a questão mesmo, né, de colocar escadas, carro tá passando, ter acidentes, então foi numa madrugada dessa. Ponto. Segundo ponto, ao ligar para a polícia, né, a polícia vem até a casa do Naim e constata. Só aí já teve uma cena que foi mexida, inclusive chamou os bombeiros, teve que entrar na casa, tá? Então a forma que entrou na casa ainda não foi relatado para a polícia, mas possivelmente tenha sido um arrombamento ou algo da natureza. A luz de dentro estava ligada, porque para uma pessoa ver de um porte, de uma distância muito grande, estava ligada, ok? E também assim, ó, então teve essa facilidade por causa da cortina, sendo que eram cortinas que viviam fechadas. E quem abriu essa cortina? Então, é um ponto também. Bom, mas até aí tá tudo tranquilo, então segue a perícia, né? Então faz uma primeira perícia. Foi uma perícia muito rápida. Nenhuma entrevista, tá? A família do Naim acabou relatando que foi feita uma perícia imediatamente. Bom, realmente, foi feita uma perícia, um levantamento, como todos sabem, um levantamento cadavérico e pronto. O corpo do Naim, ele sai para algo também que muita gente não sabia. Ele vai para a funerária. A funerária é onde faz ali um tratamento do corpo, aguarda a liberação da polícia para seguir com o trâmite normal. Porque na maioria das cidades, né, nas grandes cidades principalmente, todo corpo, quando tem algo dessa natureza, principalmente uma suspeita, é levado imediatamente para o Instituto Médico Legal. Mas em algumas cidades não tem o Instituto Médico Legal dessa forma, né? Só se for um outro caso. Então, o corpo do Naim vai para a funerária. Depois da funerária, ele vai para a delegacia. E na delegacia, tanto é que em uma grande mídia
fica assustado. Porque foi para uma delegacia? Eu nunca vi um corpo ir para a delegacia. Um familiar do Naim disse que ele foi na funerária e falou, olha, leva o corpo para o Instituto Médico Legal. Bom, quem decide se leva ou não é o delegado de polícia. O delegado de polícia leva para o Instituto Médico Legal se ele tiver uma suspeita. Porque assim, ó, a morte não teve uma causa, né? Tá, morreu porque bateu a cabeça. Isso está no laudo. Mas o que motivou essa queda e bater a cabeça? É isso que a polícia está querendo entender até hoje. Então, se a polícia ela manda que leve o corpo para o Instituto Médico Legal, saia da funerária e leve, é porque já começa a ter uma suspeita, tá? Então, assim, uma pessoa que chega na funerária e diz, olha, leva para lá, não é bem assim, tá? Então, eu também queria entender isso, eu nunca vi, tá? Uma pessoa que não é, assim, parente, né? Não é de sangue, não tem uma documentação que é parente. E determina, ó, leva o corpo para o Instituto Médico Legal. Não é bem assim. A polícia pega o corpo do Naim e manda levar, tá? Passa na delegacia, pega uma documentação e leva para o Instituto Médico Legal. Chegando no Instituto Médico Legal, começa a fazer uma perícia no corpo. E aí identifica alguma coisa incomum de um acidente doméstico. Então o que é que acontece? Isso todo mundo viu. Eu só estou repetindo o que todo mundo viu. Eu não estou dizendo nada. A polícia técnica levanta uma equipe e olha só, para uma cidade pequena e uma equipe daquela que todo mundo viu, foram aproximadamente 2, 4, 6, umas 7 pessoas, técnicos, peritos técnicos, e vai para a casa do Naim e aí começa no final da tarde todo aquele cenário novamente. Realmente, a princípio foi feito, né? Muita gente, inclusive familiares, relataram que fez a perícia antes de levar o corpo. Bom, a cena foi mexida, o local foi mexido, porque teve que entrar a polícia, o corpo de bombeiro, né? Então, veio a primeira vez, realmente fez uma perícia muito superficial, como um acidente doméstico, foi feito, mas o que não relataram foi que foi feito novamente, já no final da tarde, e aí a polícia técnica vai, leva o celular do Naim, inclusive a gente até já falou sobre o celular que teve mensagens apagadas, levam o celular do Naim apreendido e até hoje está em poder da polícia, o celular do Naim, leva. Se isso não é um cenário que tem suspeita de crime, eu não entendo mais o que é, tá? Leva para a perícia e também impressões digitais, que quem assiste filme sabe e acompanha, né? Quem assiste filme, principalmente americano, sabe que tem as impressões digitais. Até em novela tem impressões digitais. Tiram foto de toda a área da casa, passa luminol, faz uma perícia, o procedimento correto para uma suspeita de crime, ou para saber se foi acidente. Fazem todo, porque quem vai dizer se foi realmente um acidente é a necropsia. Como? Para saber se o tecido do coração, se teve um infarto, o que teve. Pronto, aí vai decidir também, tá? Então é isso que está agora para ser decidido. A necropsia vai informar se foi um acidente ou se ele teve um mal súbito, caiu, porque a morte foi constatada por causa da batida na cabeça. Ele bateu a cabeça no chão e acabou partindo, né? Então teve um trauma. Ponto. E aí o que acontece? O corpo vai para a funerária, da funerária, quem disse foi a polícia, tá? Que mandou levar. Viu alguma suspeita e falou, não, leva para o Instituto Médico Legal. Ninguém tem esse poder de mandar pegar o corpo e levar para o Instituto Médico Legal. Ok? Ponto. Lá, a polícia começa a analisar o corpo e teve alguns pontos que deixou uma dúvida. Antes de dar um laudo decidido assim que foi um acidente, volta na casa com a perícia técnica e faz todo o levantamento. Um familiar também acabou dizendo em uma entrevista que o médico chegou para ele e falou, isso foi um acidente e ponto. Bom, se o perito ele constatou que foi realmente um acidente, ele tem total certeza e clareza que foi um acidente,
Será que o laudo não já tinha sido emitido? O motivo, a motivação da morte? Será que realmente um perito, ou o perito falou o seguinte para ele: olha, tem uma suspeita de um acidente, pode ter sido um acidente, mas um perito, um médico legista, informar, olha, foi um acidente com afirmação, então já teria saído o laudo. Então também um familiar fala isso, né? Que, o médico disse que foi acidente, tá? O Naim teve marcas no ombro, no braço e na perna. Realmente, ele estava com uma visão muito prejudicada, uma visão muito ruim. Isso é uma verdade. O Naim, ele já não enxergava de um olho. O outro olho só enxergava 30%, 40% de visão, até os próprios amigos. Mas aonde o Naim estava, não estava escuro. Deram para entender? O Naim, ele pode até ter se tropeçado, um animal passado, se tropeçado, mas estava no claro. Tanto estava no claro que uma pessoa de um porte, em uma distância muito grande, muito longe, né? Uma distância de, vamos colocar aí, 70 metros, 80 metros, conseguiu ver uma pessoa lá dentro. Então a luz estava acesa, sendo que se tratava de uma madrugada que ainda, quem conhece São Paulo sabe que São Paulo, 6 horas da manhã ainda está tudo escuro. Então, 3 horas da manhã estava breu total. Mas a luz de dentro de casa estava acesa. E por que o Naim desceu? Tinha um banheiro. Mas, quando foi perguntado para a família se o Naim tomava remédio, não informaram. Não souberam informar, não falaram nada. E outra dúvida. Por que a polícia coloca sigilo absoluto na investigação? Por que a polícia foi ao redor da residência do Naim por várias vezes pegar circuito de câmera? Por que a polícia está chamando tantas testemunhas? É suspeita. Agora, quem foi? Isso só a justiça, só a polícia vai saber. Mas que existe evidências de crime, existe, como existe também evidências de um acidente, porque ele era uma pessoa idosa, 71 anos. Apesar da gente ver Naim, ver ele todo elegante, ver um cara pra cima, brincalhão, dando risada, mas